Bom, falamos agora de isoimunização. Aqui nós vamos dar atenção para o sistema RH. Nós não iremos falar do ABO, ok? O ABO ele é mais comum no dia a dia, mas tem uma clínica menos grave do que é o sistema RH. Vamos entender o que acontece aí antes de começar essa aula, pessoal. Nós temos que entender alguns pontos. Primeiro ponto: se o corpo está ali, o sangue, plasma está ali em perfeito equilíbrio, sem nada estranho circulando ali, nada, nenhuma bactéria, nenhuma proteína diferente, nada. Quando cai uma proteína diferente no sangue, o que o corpo faz prontamente? Ele reconhece essa proteína e produz anticorpos para destruir essa proteína, porque ela é estranha no sangue. Então você tem que pensar o seguinte: o corpo ele produz anticorpos e tem aquela memória inespecífica que ele age de forma grosseira, depois ele produz um anticorpo específico para sempre que aquela proteína cair no sangue, ele vai destruir. Então ele produz anticorpos para aquele tipo de proteína específica, ou para aquela bactéria específica, ou para aquele vírus específico. Isso é a nossa memória imunológica. Quando eu falo eu tenho anticorpos anti sei lá o quê, anti-HBS, nós falamos da hepatite, então já produz anticorpos contra o vírus de superfície do vírus da hepatite B. Agora aqui, quando a gente fala em sistema RH, nós temos algumas proteínas que estão localizadas em algumas hemácias. Não é assim que eu tenho umas que é de um jeito e eu tenho outras que é de outro. Não. Tem pessoas que têm determinadas proteínas nas suas hemácias e outros não. Aquelas pessoas que têm proteína em volta da hemácia, eles chamam ela de RH positivo. Aquelas pessoas que não têm, RH negativo. E por que existe isso? Por que eles falam isso? Porque é perigoso se esse que é RH negativo não tem a proteína. Se essa hemácia chega no sangue onde o RH é negativo, o que o corpo vai fazer? A mesma coisa que ele faz sempre. Ele vai produzir anticorpos para destruir essa hemácia que tem essa proteína aqui. Vai fazer hemólise nela. Tudo bem, perfeito. Espetacular. Então, agora nós temos esse sangue aqui, tem um sistema de proteção anti-RH. E como ele não tem essa proteína, foi uma proteína estranha, ele caiu lá, ele destrói, é pau nele. Pronto. Então agora você entendeu essa parte. Quando dois loucos da cabeça resolvem casar, e o pai tem um dos elos aí na sua cadeia genética, a possibilidade dessa criança ter proteína nas suas hemácias, a mãe pode ser TRH negativa. A mãe é RH negativa, o pai é RH positivo, significa que essa criança que ela vai gerar pode ser RH positivo. Ela não, ela é RH negativa. Ela não tem essa proteína, a mãe está aqui. O pai tem no seu material genético o RH positivo, ou seja, ele pode passar durante a gestação, na hora que for a fecundação, essa criança que vai ser gerada ser RH positivo. Até aí tudo bem, porque afinal, dentro da mãe não tem anti-D, porque ela é RH negativa e nunca teve contato com sangue. O feto também está crescendo ali de boa, o sangue, as hemácias da mãe e do feto não se encontram. Elas têm um peso molecular muito grande para passar pela teia da placenta, só passa coisas menores, como por exemplo anticorpos. Então ok, eles passam super bem. Na hora que tem a gestação, um pouco desse sangue pode cair na corrente sanguínea da mãe, e aí a mãe vai produzir anticorpos e vai ficar ali, memorizado no corpo.
Se na próxima gestação acontece a mesma coisa e o feto vem com RH positivo, agora o problema, porque o anticorpo passa pela placenta. Então aí o que vai rolar? O que é o grande problema? Vai começar a destruir essas hemácias, desenvolver uma hemólise. E isso é um problema durante a gestação, essa criança ter que conviver com uma destruição das suas hemácias. Qual que é a estratégia para evitar isso? Bom, se a mãe é RH negativa e ela não tem o anti-D no sangue, ou seja, teste de Cumbis indireto negativo, e o pai é RH positivo, porque eu já solicitei o sistema RH do pai e encontrei um RH positivo, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar para que esse sangue, caso do filho caia na corrente sanguínea da mãe, a gente destrói essa hemácia antes que o corpo comece a produzir esses anticorpos e fique como memória. Então, durante a gestação, com a mãe RH negativo e o pai RH positivo, deve fazer em torno aí, né, de 28 semanas uma carga de anti-ED, se não me falha a memória, 300 miligramas de anti-D, porque ele tem uma vida de 14 semanas, então ele segura a onda caso esse sangue passe para a mãe. Uma ruptura prematura onde, né, aconteceu ali, um desprendimento prematuro da placenta norma incerta, qualquer coisa que possa fazer com que esse sangue do feto caia na corrente sanguínea da mãe. E também deve dar um anti-D, ou seja, o que é o anti-D? O anti-D são anticorpos que, quando esse sangue do feto cair na corrente sanguínea da mãe, esses anticorpos destroem, os dois vão morrer sozinhos ali e pronto, não precisou do corpo produzir o anti-D e ficar memorizado. Então, qual que é o problema? É quando a mãe é negativa e o feto é positivo e a mãe já tem dentro do seu sangue o anti-D. Que se a mãe é negativa e o feto é positivo, mas a mãe não é sensibilizada, ou seja, não tem anticorpos, aí também é tranquilo. O problema é quando a mãe tem anticorpos e o filho é RH positivo. Bom, realizar a análise temática, bora para frente. Bom, a gente já falou do teste de Cumbis indireto, que é o teste que eu devo realizar em todas as mães que são RH negativo. Tá vendo? Eu tenho que já solicitar de primeira? Não. Primeiro você tem que solicitar o sistema RH, a tipificação e o sistema. Por quê? Porque se essa mãe é RH negativa, aí a gente vai solicitar o do pai e o teste de Cumbis. Ok? O teste, os anticorpos, eles têm do tipo IgM e do tipo IgG. Isso é importante saber também. Talvez você está se perguntando, pô, mas como que, se de repente o sangue da mãe e do feto comunica entre eles durante a gestação, a mãe já produz anticorpos, por que não destrói já esse primeiro feto? Tipo, se até lá alguma coisa aconteceu e na 20ª tantas semanas teve uma comunicação qualquer, caiu um pouquinho de sangue na corrente sanguínea da mãe e produziu anticorpos. Por que esses anticorpos não passam já de uma vez? Porque os primeiros que são produzidos são do tipo IgM. Então isso significa que esse IgM tem um peso molecular muito grande, então ele não consegue passar pela placenta. Somente o IgG. E o IgG vai levar tempo para ser produzido. Então, quando esse IgG já estiver pronto para complicar a vida desse menino, esse menino já cascou fora, já deu o tempo dele dentro da barriga da mãe. Considera-se, quando se faz o IgG, quando se faz o teste de Cumbis, quando tem uma titulação do anti-D acima de 16. Inclusive, até o Medcel fala a mesma coisa, acima de 16. Considera-se de 16 a 32, um valor crítico. Na Europa e no Reino Unido, eles consideram, né, um limiar de 16 unidades já é um valor crítico. O que significa isso? Se tem muito anticorpo, uma quantidade de anticorpo muito alta na corrente sanguínea desta mãe, é considerado de risco a possibilidade de atacar a criança. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Um segmento. Nós temos a técnica não invasiva, que é a mais utilizada,
né, que é o Doppler, vai avaliar aí, né, alguns pontos importantes aí, né, inclusive o pico da velocidade sistólica, né, o pico cerebral fetal, e perdão, uma cordiocentese, que é padrão ouro, mas é muito invasivo. Algumas causas de hemorragia feto-materna que pode desenvolver essa isoimunização: aborto espontâneo, aborto retenido, aborto provocado, um aborto ectópico, biópsia de velocidades coriônicas, uma amniocentese, uma amostra de sangue fetal, outras causas idiopáticas, um trauma. Então, isso tudo aí pode fazer com que a mãe e o feto se comuniquem o sangue. O feto D positivo, a presença de feto D, a presença de anticorpos anti-D maternos, sempre significa que o feto, né, já falamos sobre isso aí, o feto positivo me fala que, né, ele existe a possibilidade de ser atacado pela mãe ou passar o sangue para a mãe e desenvolver o sistema anticorpos, né, o anti-D. Isso vai depender do momento. Se ele é D positivo na primeira gestação, o problema é ele passar para a mãe. Se ele é a segunda gestação, ele é D positivo, o problema é da mãe passar para o feto. Um dos problemas aí é a hidrópsia imunitária, acumulação de líquido anormal em zonas como, né, abdominal, produzir ascites, derrame pleural. Isso se denomina hidrópsia fetal. A imunoglobulina anti-D, a gente já falou dela, bonitinho, agora vocês já conhecem. Como deve ser administrado o anti-D? 300 microgramas, é microgramas, não é miligramas não. Uma dose de 300 microgramas, que é igual a 5 unidades internacionais, né, para suprimir uma resposta de 15 ml de células rojas positivas. Ok? A administração da imunoglobulina anti-D sistemática deve ser realizada, a gente já falou também, com 28 semanas, porque dura aí 14 semanas no sangue, e depois do parto, mais uma dose dele para ter certeza. Bom, esse está em português aqui, foi tirado do UpToDate, né, que são as diretrizes para a prevenção da imunização anti-D nos Estados Unidos. Então, deve ser realizado com 28 semanas de gestação, a gente falou. Depois do trabalho de parto de um recém-nascido também nós já falamos. E após um evento de anteparto associado a um risco aumentado de hemorragia feto-maternal. São as indicações aí, né, para fazer o anti-D. Beleza, pessoal? Esta aula faz parte do Medgrado 2020 para vocês estudantes, para nós estudantes do exterior. Nós temos outras plataformas bem legal aí, mas temos essa opção, esse seu colega estudante aí. Valeu, um abraço e até a próxima.